Boa noite, segunda-feira, 24 de outubro. Há 2 semanas das eleições para a presidência dos Estados Unidos, você vai saber quais as consequências dessa votação para o mundo, para o Brasil. Quem conversa com a gente ao vivo é o coordenador do curso de História da USC, o professor Roger Gomes. E ainda nesta edição... Obra das marginais da rodovia Marechal Rondon mal começou e já gera impasses. Prefeitura tem até amanhã para enviar ao Ministério Público tudo o que deseja mudar no projeto. Alunos do curso de Psicologia da Unesp em Bauru promovem um dia de prestação de serviços e diversão no Núcleo Fortunato Rocha Lima. A gente começa esta edição com um impasse em torno da construção das marginais da rodovia Marechal Rondon. Para o município, a obra tem problemas no projeto. O Ministério Público precisou intervir para que o poder público e a concessionária entrem em acordo. A Prefeitura tem até amanhã para encaminhar um relatório com todas as mudanças que considera necessárias. A obra para implantação de marginais no trecho urbano da Marechal Rondon tem o objetivo de separar o tráfego urbano de Bauru do fluxo de veículos da rodovia, diminuindo o risco de acidentes. As obras começaram em junho e bastaram alguns meses para que surgissem divergências sobre o projeto entre a Via Rondon, concessionária responsável pela construção, e o município. A Secretaria de Obras aponta pelo menos 3 problemas. A falta de acesso às marginais em alguns trechos, o limite de velocidade nas novas pistas e o pagamento de indenizações para quem vai perder parte do terreno em função da obra. A nossa avaliação técnica é que essas marginais estão atendendo somente a questão do sistema viário da Rondon, ou seja, vai ser uma via complementar ao que já existe hoje as pistas da Rondon, mas para cidades é péssima se a gente pensar no desenvolvimento econômico e social da cidade. Muitas ruas, terrenos vão ficar aí sem acesso e isso está trazendo um transtorno grande para o município. Para a Secretaria Municipal de Obras, o projeto em execução também vai trazer consequências para donos de terrenos próximos às marginais, principalmente na região da Vila Aviação. Vários proprietários de lotes ali que contavam com a vinda dessas marginais para começar a construir vão perder seus lotes, porque não vai ter a metragem suficiente de acordo com a lei de uso e ocupação de solo do município para vir a construção. O Ministério Público do Estado vem mediando o impasse sobre a obra, que deve ser concluída em abril de 2018 e já estava prevista como contrapartida à concessão da rodovia. A Prefeitura esperava que as marginais pudessem funcionar como avenidas, com velocidade reduzida, mas para o promotor de urbanismo de Bauru, o conceito de que elas serão vias de trânsito rápido não deve ser alterado. O que nós temos hoje, por parte da Prefeitura, ou tínhamos por parte da Prefeitura, era uma intenção de modificação do conceito das marginais. Essas marginais, elas foram estudadas e foram projetadas para serem vias de trânsito rápido, sob a administração da Via Rondon. E a Prefeitura pretendia, ou num primeiro momento disse ter interesse, de que aquilo fosse como se fosse uma avenida, sob a administração municipal, para que ela pudesse usar dessas marginais, na visão dela, como avenidas e possibilitar solucionar alguns problemas de gargalo de trânsito que nós temos em Bauru. No que diz respeito à Artesp, aos estudos que a Artesp fez, ao estudo viário e de tráfego que foi feito, a indicação é de uma marginal que seja efetivamente uma via de trânsito rápido. A manutenção do limite de velocidade em 70 km por hora nas marginais, conforme consta no projeto, vai implicar alterações em construções já existentes às margens da rodovia. O projeto, orçado em 170 milhões de reais, prevê a implantação de mais de 20 quilômetros de marginais ao longo do trecho urbano da rodovia Marechal Rondon. Caso seja mantido sem alterações, empresas que têm suas fachadas voltadas à rodovia correm o risco de precisar mudar a porta da frente. A gente vai pegar vários comércios aí que vão ter problemas com a entrada e saída de veículo, uma vez que precisa de faixa de aceleração e desaceleração, ou seja,
uma pista adicional para frente desse imóvel. Tem vários imóveis construídos. Efetivamente, hoje está demonstrado que existem alguns terrenos que estão encravados, que não têm saída. Existem algumas soluções dadas para entradas de algumas avenidas de Bauru que acabam encravando também alguns estabelecimentos comerciais. Então, nesse ponto, a Artesp se colocou à disposição para discutir. Outras questões que ainda estão sem definição se referem à iluminação das marginais e drenagem de águas pluviais. Bauru tem um problema sério já com enchente e toda essa parte aí vai ser pavimentada, ou seja, nós não vamos ter mais área permeável, não existia pavimentação, existia uma boa parte de água de chuva que infiltrava no solo. E se isso vir parar dentro da rede da prefeitura, que o projeto também não contemplou melhoria, com certeza nós vamos ter acidentes sérios de inundação, mais pontos de inundação dentro da área urbana de Bauru. Então nós estamos fazendo também esse apontamento, além da iluminação. A promotoria deu prazo até amanhã para que a Secretaria de Obras encaminhe um relatório detalhado dos pontos que precisam ser revistos no projeto. Nesses pontos que são possíveis de serem cumpridos imediatamente, a Via Rondon tem até o dia 1º de novembro para cumprir esses pontos, que podem ser imediatamente cumpridos. Agora, existem outros pontos que dependem de uma discussão da Via Rondon junto à Artesp, que é o órgão que aprovou o projeto. E para a discussão disso, aí terá que ser marcado um novo prazo para esses projetos. Como disse o promotor, a concessionária tem até novembro para se manifestar sobre os questionamentos da Prefeitura. Em nota, a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, disse que acompanha o caso junto à concessionária Via Rondon e que o cronograma das obras será mantido. As temperaturas altas favorecem a formação dessas chuvas rápidas e intensas que estão espalhadas por todo o estado nesta tarde. Quem dá os detalhes é a meteorologista Zildene Pedrosa no boletim do IPMET. A previsão para o dia de hoje é de céu com nebulosidade variável e com pancadas de chuvas no decorrer do período e também durante o período da noite. Até quarta-feira, nós teremos predomínio de sol com céu parcialmente nublado, mas durante a tarde vai ocorrer essas pancadas de chuvas, algumas acompanhadas de trovoadas, né, que devem também prosseguir durante a noite. Na quinta-feira deverá intensificar, essas pancadas serão mais reforçadas devido à aproximação e à chegada de uma nova frente fria que vai deixar o tempo mais nublado aqui na cidade e com chuvas mais intensas. Até quinta-feira nós teremos temperaturas elevadas, mais ou menos em torno de 31 a 33 graus. Mas na quinta-feira, com a chegada da frente e a passagem dela na sexta, aí a gente tem um novo declínio da temperatura, né? As temperaturas estarão mais baixas devido até uma entrada de um sistema de alta pressão que vem atrás dessa frente. As máximas devem ficar em torno de 28 graus e as mínimas entre 12 a 13 graus. A terça-feira deve ser com tempo instável em todo o estado a partir do período da tarde. Em Bauru, amanhã também podemos ter chuva no fim do dia. Agora a umidade do ar é alta, está em 83%. Os ventos sopram a 15 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 e a máxima chegou a 32 graus. É praticamente a mesma variação prevista para amanhã. Termômetros entre 19 de novo e 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver que o fim de semana foi especial para os moradores do Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Eles receberam consultoria jurídica e participaram de uma série de atividades culturais numa ação organizada em parceria com os alunos do curso de Psicologia da Unesp. Voltamos num instante só.
A VUNESP divulgou a relação candidato-vaga do vestibular deste ano da Unesp. São 102.124 inscritos para um total de 7.365 vagas, o que dá uma concorrência média de 13,9. O curso de medicina, sempre o mais procurado, bateu um novo recorde. São 266,2 vestibulandos disputando cada vaga. Direito em Franca é o segundo curso mais concorrido, 55,1. Em terceiro e quarto estão 2 cursos do campus em Bauru. Psicologia com a relação candidato-vaga de 44,4 e arquitetura com 44,2. Neste ano, a Unesp reserva 45% das cadeiras de cada curso para alunos que tenham cursado o ensino médio em escola pública. Mais informações no site da VUNESP. Uma parceria entre os estudantes do curso de Psicologia da Unesp e a comunidade do Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima resultou num evento neste sábado cheio de atividades culturais e prestação de serviços. No mesmo local, os moradores puderam aproveitar diversos serviços, como assistência jurídica e aferição da pressão arterial. Para a criançada, não faltou diversão. Eu gostei do pula-pula, achei legal também do jeito que o dentista fez a escova de dente, arrumou a gente pra nós, e a pintura do rosto. O evento Comunidade em Ação faz parte de um objetivo maior dos estudantes, o de promover a integração e a mobilização dos moradores. A intenção é ajudá-los a identificar os problemas do bairro e buscar soluções. No estágio, a gente promoveu um grupo de mulheres, um encontro de mulheres. E elas decidiram que seria interessante fazer um evento cultural no bairro, que faltava isso. E disso, o estágio já tinha uma outra ideia de reunir os serviços, que a gente chama de fazer a rede do bairro. Então a gente foi atrás das escolas, dos projetos sociais, unidade de saúde, tudo que a gente conseguisse. E aí, aproveitando a reunião da rede, falou, olha, teve uma ideia no grupo de mulheres de fazer um evento, vocês topam? E eles gostaram, e daí eles foram trazendo as ideias, promovendo. A Luísa participa do grupo de mulheres e colabora com os estudantes listando as principais demandas da comunidade. Além disso, ela já foi beneficiada pelo atendimento dos estagiários. Eu tinha depressão, aí depois que elas vieram aqui eu já curei, não estou mais tomando remédios. Eventos como esse também servem para reunir a família e os amigos no fim de semana, unindo o útil ao agradável. São uma tentativa de suprir a falta de opções de lazer no bairro. Tá faltando brinquedos, tá faltando aula de dança, mais eventos assim comemorativos, bastante coisa pra gente poder apresentar. É uma oportunidade também para divulgar o que os membros da comunidade sabem fazer de melhor. Entre as apresentações, a capoeira atraiu a atenção do público. Além de aproveitar as atrações culturais, os moradores do bairro que passam aqui pelo evento recebem instruções de saúde. Por exemplo, informações sobre a prevenção do câncer de mama, assunto que marca o Outubro Rosa. Para mostrar para a comunidade que não é para chegar na unidade de saúde só no momento que você está doente, né? Que você pode procurar a unidade de saúde também para prevenção. E quem colabora com essas ações comunitárias também sai ganhando. Para os estudantes, é uma forma de pôr a profissão em prática e ajudar a quem precisa. A gente fazia as visitas com os agentes, mas a gente conseguiu ouvir as coisas em comum e juntar e trazer de uma outra forma para a unidade. Então eu acho que para o estágio, para a unidade, para o bairro, acho que esse é o maior legado. A gente poder conversar das mesmas coisas, todo mundo junto. E falando do Outubro Rosa, amanhã, a partir das 7 da noite, haverá 2 palestras ligadas ao tema na sede da OAB Bauru. A primeira é sobre a prevenção do câncer de mama, com o mastologista William Delgado. A outra é sobre o estado emocional e a saúde da mulher, com o naturólogo João Maciel. O evento, Apenas um Toque, é aberto a qualquer interessado e não precisa pagar nada. A OAB Bauru fica na quadra 30 da Avenida Nações Unidas. A seguir, a gente repercute as eleições nos Estados Unidos. O coordenador do curso de História da USC, o professor Roger Gomes, comenta o que o mundo e o Brasil podem esperar dessa disputa. Voltamos num instante só.
Voltamos e a gente abre espaço agora para falar das eleições norte-americanas que vão ser realizadas daqui 2 semanas, no dia 8 de novembro. O mundo inteiro está de olho nessa disputa polarizada pelo ultraconservador republicano Donald Trump e a não muito carismática democrata Hillary Clinton. Para comentar o que está por trás dessa disputa, a gente recebe o coordenador do curso de História da Universidade do Sagrado Coração, o professor Roger Gomes. Roger, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Roger, dá para a gente caracterizar em linhas gerais as principais propostas de cada um? Sim, dá para caracterizar sim. Primeiro, acho que a gente tem que pensar qual é a origem dos dois, né? A Hillary, Partido Democrata, e o Trump, do Partido Republicano. Diferente da Europa, você não tem uma direita ou uma esquerda. Os dois ali representam o mesmo cenário político. Mas você tem, como você disse, né, hoje é muito claro isso, uma posição ultraconservadora do Trump, né, e a Hillary com os seus programas sociais. Digamos que ela está numa linha mais progressista em relação ao Trump, né. E mesmo sendo classificado como ultraconservador, ele também traz elementos novos na posição dele que chamam a atenção, né, um aspecto meio populista do Trump que tem, né, tido muita receptividade entre os norte-americanos. Essa fala dele incisiva, agressiva, em relação aos imigrantes, por exemplo, tem destoado. Por exemplo, ele ataca até a globalização, coisa que seria distoante para os republicanos, né, que estão alinhados nessa política desde o Ronald Reagan nos anos 80. E ele tem uma rejeição dentro do próprio partido, né? Justamente por isso. Algumas posições dele acabam fazendo essas dissidências internas, mas ele está lá agora, né, como candidato oficial e não tem... Tem muito o que fazer, mas... Não. E ele tenta passar, ele frisa muito essa imagem de um homem muito bem sucedido nos negócios, um gestor, ele é bilionário, enquanto a Hillary explora essa experiência consolidada que ela tem na política, é senadora, foi secretária de Estado do governo Obama. Isso influencia muito a decisão dos norte-americanos? Sim, os dois exploram duas condições valorizadas pelos norte-americanos, né? O Trump é aquela ideia de self-made man, que tem desde a fundação dos Estados Unidos, daquele sujeito que trabalha, que trabalhou bastante e que acabou se tornando uma pessoa muito bem sucedida. Então ele frisa isso constantemente. E isso faz parte da cultura americana. E ela traz, e ela evidencia, a estratégia do partido dela é evidenciar aquilo que já vem desde 1933, né? Todos os presidentes são ou ex-governadores ou senadores, no caso dela ainda é uma chanceler, secretária de Estado, né, do governo Obama. Então cada um está explorando essas duas condições diante o eleitor americano, né? E elas tiveram um apelo, né? Teve um momento durante a campanha que eles estiveram muito próximos. Agora, de acordo com o último dado, ela tem 12 pontos percentuais de vantagem, mas muito por causa de um vídeo que foi vazado dele, falando frases extremamente machistas, ofensivas às mulheres. Essa questão moral, do nível pessoal, de uma questão pessoal, ela conta muito para o norte-americano também. Sim, na hora de votar, né? Conta aquilo que eu disse, essa cultura puritana que eles trazem desde a fundação deles, né? Então acaba pesando bastante. Então você tem um modelo de vida americano que valoriza essas tradições, essas condições de uma família, né, que siga, né? Basta ver o próprio caso da Hillary na época do Bill Clinton, né? Como que aquilo repercutiu negativamente para o próprio governo dele, né? Então agora em campanha eleitoral a coisa se complica mais ainda, né? Quando se vem à tona um vídeo como esse do Trump. Então eles tentam explorar do outro lado a questão dos e-mails da Hillary também, né? Que ela usou e-mail particular para questões do Estado. Então é uma guerra, é uma eleição bem acirrada nesses últimos tempos nos Estados Unidos. Analistas dizem que o nível está bem baixo, inclusive, das discussões. Isso, está bem baixo, mas é assim, a gente não pode esquecer que, no fundo, quem vai determinar é o colégio eleitoral, né?
É um sistema diferenciado daqui do brasileiro, não é? Tem o voto popular, cada estado tem o voto popular, mas são os delegados escolhidos de cada estado é que vai no final dar a palavra final nas eleições presidenciais. Então, o caso do Bill Clinton, do Al Gore com o próprio Bush, né? Ele ganhou no voto popular, mas no voto institucional, ou seja, no colégio eleitoral ele perdeu. Foi assim também em outros casos, Andrew Jackson no século XIX, em alguns casos aconteceram isso sim. Aí nós temos o eleitor não confiável que eles falam, né? O delegado acaba destoando do voto daquele que o Estado realmente tinha escolhido. Então essa é uma característica bem peculiar deles, né? E falando das questões, Roger, que tocam e afetam diretamente o Brasil, a questão da imigração, que está bastante em pauta, né, durante a campanha, como você já citou, tem relação direta porque há uma estimativa de que 500 mil brasileiros vivam hoje nos Estados Unidos. Então, dependendo do resultado dessa eleição, a vida desses brasileiros pode ter que tomar um rumo diferente. Sem dúvida. Aqueles que estão não muito legais, vamos dizer assim, com certeza vai passar alguma dificuldade pelo endurecimento caso o Trump seja eleito, né? No caso da Hillary, você acredita que não? Eu acho que ela continuará um pouco com a política do que o Obama vem fazendo, né? Tanto que ela já se pronuncia nisso, né? Por exemplo, manter as famílias unidas. O que é manter as famílias unidas? Não sei se você tem uma brasileira casada com um americano, como é que, né, isso tem que ser aceito, né, ou mesmo aqueles que estão casados lá dentro. Então é bem complexo essa questão, mas as medidas do Trump nesse sentido são bastante duras do jeito que ele tem falado. Basta ver, né, algumas colocações extremamente inaceitáveis no mundo contemporâneo em que vivemos, do muro, dividindo o México, aquilo tem causado impacto. Obviamente tem um eco naqueles votos ultraconservadores que existem dentro dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, na região do Texas, por exemplo. Para a gente concluir, Roger, a situação pela qual o Brasil passa hoje, uma crise econômica muito severa, um governo que ascendeu por meio de um impeachment, independentemente do resultado, você acredita que o Brasil hoje esteja um pouco à margem das prioridades dos Estados Unidos? O Brasil tem uma importância, assim, incalculável na América Latina, né? A economia brasileira não se pode dispensar. Mas como nós estamos em crise e, por exemplo, o Trump, ele deixa claro que ele vai se alinhar mais à Rússia, à China, eu não sei até que ponto ficaria o Brasil nesse caso. Eu acho que ele fica meio à margem, né, nesse tipo de relação internacional que o Trump quer fazer, caso ele seja eleito. Agora, a Hillary, ela já tem uma outra relação com a América Latina, né? Já tem uma outra posição. Mesmo mantendo a relação que Obama tem, ela continuar com essa política em relação à América Latina, o Brasil ele se enfraqueceu com a crise em que nós estamos passando, né? Então, isso faz a voz dele dar uma diminuída no cenário internacional. Eu penso que a gente tem um preço, sim, aí, diante dessas eleições dos Estados Unidos. Tá certo. Obrigada, Roger, pela sua participação. Eu que agradeço. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 ao vivo. Tchau. Thank you.